Fala pessoal, boa noite. Obrigado pela presença aí de todo mundo, obrigado pelo tempo de vocês, né? Aprender um pouquinho mais sobre esse mercado totalmente novo, totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas que com certeza tudo que é novo gera muita expectativa e tem muita oportunidade, né? Meu nome é Lucas Sucena, eu sou economista de formação, trabalho no mercado financeiro, agora vão completar 12 anos, né? Comecei mais cedo ali com bancos e tudo mais. A nossa empresa, né, a Opus Capital Investimentos, é a representante do Safra Invest, né, um braço de investimentos do Banco Safra. Nós somos responsáveis aqui pela região sul do Brasil e região também sudeste. Né, com muito esforço, é claro, a gente conseguiu, por ser do mercado também, conseguir a liberdade financeira que a gente tanto fala, né, não é parar de trabalhar, muito pelo contrário, a gente trabalha muito mais, mas é poder trabalhar de uma forma diferente. Né? A gente consegue isso através de mercado financeiro, que é o dia a dia, mas também vendo essas oportunidades aqui em startups, scale-ups, que hoje é o que tem na minha opinião, pelo menos, é o que tem de melhor, apesar de trabalhar com investimentos tradicionais. A gente sabe que existe muito potencial, muita coisa que vai acontecer aqui ainda. Então a ideia, entrando aqui, aprender a multiplicar seus investimentos em até 10 mil. Né? O em até 10 mil não é um número redondo, pode ser duas, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 10 mil. A gente vai mostrar alguns casos que já aconteceram, tá? Alguns casos reais, onde você consegue, com investimento baixo, né, alcançar empresas que talvez você não alcançaria diretamente, mas que tem muito potencial de multiplicação aí. Lembrando que é um investimento de médio e longo prazo, porém, né, pode ser algo que a gente consiga um retorno rápido, e a gente vai mostrar alguns casos que também a gente teve, especialmente aqui no Brasil, tá? Trazendo para a nossa realidade, né? A gente sabe que é difícil encontrar um novo Google, um novo Facebook, mas existem muitas startups que estão no nosso dia a dia. Tá? A Diopago, para quem não conhece, é uma empresa que ela parcela alguns tipos de contas no cartão que não são parceláveis, por exemplo, boleto, IPVA, conta de luz, conta de água. Então você consegue parcelar em até 12 vezes essas contas, e aí de uma maneira que você consiga desafogar, né, até o, sei lá, começo de ano, época de Covid e tudo mais, tá? Essa é uma startup aqui da nossa cidade, tá? Nós estamos em Poços de Caldas, que é bem próximo de Campinas, aqui de São Paulo, né, divisa com São Paulo, e foi uma startup de dois amigos que eu tenho, que trouxeram a ideia, a gente gostou bastante, né? Não foi por plataforma, foi direto na empresa, tá? E, resumindo, tá? A gente começou essa empresa em outubro, tá? Em 7 meses, a gente teve semana passada uma proposta de um novo aporte. Tá? As duas pessoas que tinham interesse, elas queriam colocar R$ 400 mil e ter 50% do negócio. Tá? Ou seja, uma empresa que ainda não está funcionando, a gente está no processo de teste, no processo de montagem de plataforma, atraiu o interesse de outras pessoas, e nesses 7 meses, sem rodar a empresa, a gente conseguiu, se quisesse vender, no caso, uma multiplicação de 8 vezes o capital inicial que foi colocado nessa empresa. Tá? Ponto importante, tá? Não vendi, tá? Porque a empresa não está rodando. Se alguém resolveu entrar com esse valor, nessa porcentagem, agora, né, ele está vendo alguma coisa que a gente também está vendo, então a gente recusou a oferta, porque a gente tem certeza que esse valuation, né, que seria de R$ 800 mil, pode valer 8 milhões daqui a pouco, 80 milhões, 800 milhões, aí a ideia é quanto mais melhor para a gente, mas não é hora de vender, até porque não é a hora de trazer o investidor. Voltando um pouquinho à apresentação, tá? Como eu falei, muito tempo em banco, a gente trabalha em banco, a gente sabe como é que funciona o dia a dia, mas é limitado. Hoje, numa empresa de investimentos, a gente tem ali a parte de renda fixa, o que chama atenção hoje é bolsa, né? Mas a gente tem que ir buscando coisas diferentes, né? O famoso quem chega primeiro bebe água limpa. É isso que a gente tenta fazer. A gente fez questão de trazer esse slide com esse fundo, né? Efeito manada. É muito fácil ir junto com a manada depois que já aconteceu, né? Só que, geralmente, 99% dos casos, quem vai ter sucesso nesse tipo de mercado é aquela pessoa que prevê, né, ou que antevê alguma coisa, consegue sair na frente, consegue investir antes e vai ter um retorno muito promissor, né? Bolsa, por exemplo, é um mercado muito bom, porém é um mercado que já tem há muitos anos, tem muita gente. Se você pegar
as grandes fortunas, né, elas têm alguma coisa relacionada com bolsa, né, ou tem empresa negociada em bolsa, ou são grandes investidores, porém começaram lá atrás, década de 70, 80, 90, e a gente acha que esse mercado de investimento startup é a nova bolsa. Né? A gente está começando a pegar ela muito no começo, são pouquíssimas empresas, e a gente acha que vai ter um retorno lá na frente muito grande. Tá? A gente fez uma pesquisa no grupinho, né, no nosso grupo lá no WhatsApp, para entender também um pouco mais de qual que é a origem, né, em relação aos investimentos. E grande parte das pessoas responderam que tem algum tipo de experiência em bolsa. Tá? Então a gente fez questão de trazer aqui, são mercados parecidos, porém tem algumas particularidades que fazem toda a diferença. Tá? São complementares, a gente vai chegar nessa ponta mais para frente. Tá? Como que funciona hoje, na verdade, a questão da dinâmica da bolsa de valores, tá? Você cresce a sua empresa, chega um momento que você precisa de recurso, tá? Ou para você sair da operação, ou para você financiar o crescimento. Tá? Eu não quero pegar no banco, porque vai ser um dinheiro que vai ter juros, que eu não quero assumir esse tipo de compromisso, então eu levo a minha empresa até a bolsa e eu reparto a minha empresa em várias cotas, em várias ações, e eu jogo isso para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, através das corretoras, distribui esses papéis e aí você pulveriza, né, em ações de R$10, R$100, empresas que valem 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. E aí você pulveriza e várias pessoas físicas, fundos de investimento, elas têm acesso a esse tipo de papel. Tá? O mercado startup ele é muito parecido, porém ele é um estágio anterior, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. Tá? Um pouco de cenário, porque a gente sempre fala, quem acompanha o nosso canal, vê nos vídeos, cenário talvez seja a parte mais importante do investimento, independente de qual seja, tá? Porque você tem que entender onde você está, o que é a projeção de acontecer, e aí você vai se movimentar de acordo com isso, como se fosse um GPS. Você tem duas estradas, uma está fechada, o GPS te mostra, esse é o cenário, você vai para outra estrada, que seja mais longa, que seja menos pavimentada, mas você vai chegar no teu destino com um pouco mais de facilidade, tá? Esse gráfico que a gente trouxe, a gente fez questão de mostrar o que aconteceu com o investimento em bolsa no ano passado. Lembrando que era um ano muito promissor, porém a pandemia veio no começo do ano e atrapalhou muito. Então você vê, a gente teve janeiro e fevereiro com queda, março com uma queda muito grande, porém depois as coisas começaram a acontecer. No resumo da ópera, né, a bolsa teve um retorno de 2,92% no ano. Quem olha isso friamente fala, poxa, a bolsa rendeu nada, né? Porém, tem que entender que a bolsa chegou a cair quase 40% no ano. Então, em março de 2020, a bolsa estava caindo quase 40% e ela se recuperou 43%. Ela recuperou os 40% de queda e deu 3% de ganho real, descontando a inflação, lógico, não levando em consideração a inflação, mas ela te deu um retorno positivo no ano que todo mundo falava que seria muito difícil. Isso aqui é um reflexo do que acontece na economia real. Tá? A Bolsa de Valores é composta por papéis de empresas reais. Petrobras, Itaú, Bradesco, Vale. Então isso afetou o dia a dia e com certeza afetou o dia a dia das startups, porque muitas aproveitaram a questão tecnológica e cresceram muito, foi um ano muito bom para as startups, outras não conseguiram performar, acabaram fechando, que é algo até natural, tá, no mercado de startup. Muita startup abre, muita startup morre, é aí que a gente quer entrar, tá? Entender, não garantir, mas minimizar o máximo possível questões jurídicas, questões legais, questões trabalhistas, como escolher, como investir e lá no final quando e como sair. Tá? Para resumir, né, o que é uma startup e por que investir numa startup? Tá? Uma startup é uma empresa, é um CNPJ composto por sócios que tem um objetivo comum que basicamente é resolver algum problema, resolver alguma dor de maneira tecnológica e escalável. Tá? Tecnológica no sentido de mais digital, é uma pegada totalmente diferente, que é o que está na moda agora, e escalável, que a gente vai mostrar como é que funciona na prática, que é multiplicação de clientes, não necessariamente multiplicando os seus custos. Né? A gente vai mostrar um caso real, mas, né, entrando aqui, tá? O modelo tem que ser repetível, o modelo tem que ser escalável. Tá?
Ele é uma fábrica, né, uma linha de produção, porém você não tem as pessoas, né? Você tem um negócio que você atrai muito mais cliente sem necessariamente crescer o seu custo, tá? Então isso traz eficiência, muita qualidade e uma redução de custo muito grande. Uma empresa geral, startup, não é isso. Ganha mais, gasta menos, lucro líquido é o que vai contar no fim das contas, e essa é a pegada da startup, tá? Uma ideia tecnológica com custo baixo e totalmente escalável. A gente mostra muito claramente isso aqui nesse gráfico, tá? Esse aqui é um gráfico padrão de uma startup, de sucesso, lógico. Os custos, naturalmente, numa startup, a startup ela tem no começo da sua vida prejuízo, tá? Isso é natural, porque ele vai testar modelo, vai pivotar o que tem que ser feito até chegar no modelo. Nem toda startup de sucesso que a gente conhece hoje começou com a ideia original, né? Você pegar o Facebook hoje, que é a maior rede social do mundo, ele começou como uma rede social, porém voltada para a Universidade de Harvard, uma pegada totalmente diferente, e aí aos poucos ele foi mudando, né? A gente fala, pivotando, e aí até chegar no modelo que é hoje, que é esse sucesso, tá? Porém, né, vale mostrar que a gente chama de dar uma barrigada, porém chega uma hora que os custos encontram com a receita, né, que é a hora que a empresa está se pagando, ou pelo menos está pagando, né, que é o break-even que a gente fala, e depois disso ela tem uma alta, né, uma subida totalmente escalável, totalmente muito positiva para os investidores, muito positiva para quem colocou o dinheiro, especialmente no começo, tá? Mas entenda, quem entra no começo de uma startup é natural que ela tenha um prejuízo por um tempo e depois ela consiga ganhar tração, né? Tem vídeo no nosso canal que a gente fala dos 5 T's, né? Que é time, que é tração, que é trincheira, e quando ele consegue ajustar esses 5 T's, ele consegue uma escala muito grande, e aí é a hora que a startup começa realmente a ter resultados muito bons, que são resultados práticos, tá? Na prática, no meu dia a dia, a gente fez questão de trazer aqui 2 empresas que estão no mesmo setor, tá? Porém, uma já foi uma startup, né, que é o Nubank, hoje ela já é um fenômeno, já não é mais uma startup no sentido de estar testando o modelo, ela já tem um modelo testado, validado, que funciona, e do outro lado a gente tem a Caixa, né, Caixa Econômica Federal, que é o mesmo setor, porém com estilos diferentes, né? A Caixa tem aquele perfil de pessoas, abrir agência, contratar pessoas, carro forte, vigilante, segurança, estrutura do banco. Cada cidade tem 2, 3, 5, 100 agências da Caixa, portanto, as receitas aumentam, porém é natural, pelo gráfico, que os custos também vão aumentando, né? Então, você vai ter uma margem que tende a abrir, mas abre pouco. O Nubank não possui agências, não possui gerentes, né, nas agências, não tem esse tipo de custo. Ele demorou para validar o seu modelo, né? Foi muito rápido, mas querendo ou não, para os fundadores demorou. Hoje é o que é, e aí ele alcançou esse modelo de receita que faz muita diferença e que hoje é o que é, tá? Os custos não tendem a aumentar, os custos aumentam de pouquinho por causa do número de pessoas, mas olha a receita como ela estoura muito rápido. A Caixa não, tá? A Caixa vai ficar nessa pegada. Quanto mais abre a agência, mais aumenta a receita, na teoria, apesar dos bancos quererem diminuir. E o Nubank é um exemplo. A gente tem Banco Inter, a gente tem Modal, a gente tem BTG, vários bancos nessa pegada fintech, né? Startups do mercado financeiro, que vão estourar uma hora, né? Imagina quem conseguiu entrar lá no Nubank no comecinho, né? Quando eles estavam lá naquela casinha em São Paulo, 30 pessoas dentro de uma sala, e hoje é o que é, hoje é um unicórnio, hoje já vale mais de 1 bilhão, então hoje é um fenômeno, ou seja, mesmo segmento, mesmo setor, mesmo modelo, porém uma tem uma pegada tecnológica e escalável e a outra tem um modelo tradicional. As duas funcionam, tá? As duas têm retorno positivo, mas eu tenho certeza que todo mundo está aqui, se fosse para comprar uma das duas, se pudesse investir numa das duas, investiria no Nubank. Tá? Outro exemplo, de novo, tá? A gente falou do Quinto Andar lá atrás, né? É uma startup, também já foi uma startup, hoje já é uma empresa tradicional, já tem muita atração, com a Lopes, que é uma imobiliária. Tá? O Quinto Andar ela é uma imobiliária online, onde você não tem corretor de imóveis e você não tem o papel do cartório. É totalmente rápido, o processo é totalmente online, por isso ele é mais barato e muito mais rápido. A Lopes, que é uma grande imobiliária, segue muito a linha da Caixa, né? Eu preciso de trazer mais corretores de imóveis, trazer mais unidades,
pagar aluguel, pagar funcionário, a receita aumenta, porém meus custos aumentam muito. Tá? Então, todos os setores têm como você transformar isso, pelo menos quase todos os setores têm como você transformar isso em algo escalável, repetível, que vai te dar uma escala muito grande lá na frente. O modelo é como fazer. Depois que você descobrir como fazer, poxa, aí você tem uma empresa com muito potencial de unicórnio para frente. Tá? Esse aqui é o crescimento exponencial padrão, tá, de uma startup. Naturalmente, uma startup de sucesso teve todo esse movimento. Né? Tem um momento que ele demora para crescer, que é aquele momento de testagem, de prototipagem, pivotagem, até ele encontrar o modelo, e aí a curva é geométrica, né? Uma progressão geométrica, não tem limite, né? Até chegar concorrentes e tudo mais, mas você pega um Facebook hoje, né? Há quantos anos a gente tem um Facebook naquele modelo de rede social dominando? Né? Depois você teve a questão do WhatsApp, o Facebook veio e comprou o WhatsApp. Depois teve o Instagram, que hoje é um fenômeno. Não tem outra rede social no formato do Instagram. O Facebook também comprou o Instagram. Então isso é muito normal. Depois tem muitas pessoas que montam startups para vender. Né? Ele já cria empresa para vender. Não é aquela pegada de vou criar uma empresa e vou deixar para meus filhos, para os meus netos. Outro modelo, outra economia, outro jeito de pensar. Tá? Oceano azul de oportunidades, daqui que a gente fala, né? Tudo que é novo dá medo, porém tende a ter muito mais oportunidade de algo que já está consolidado. Né? Você não vai entrar no mercado, por exemplo, hoje de banco tradicional. Né? Você não vai conseguir licença. Vamos pegar farmácia, né? Que é um negócio mais no nosso dia a dia. É praticamente impossível você montar uma farmácia própria, porque vai chegar um monte de rede grande e vai abrir do lado da sua, vai derrubar o preço lá embaixo e vai te quebrar. Né? Essa é a verdade. No modelo escalável, se você cria uma farmácia, uma startup voltada para a área de farmácia, uma ideia que você tenha, a concorrência é muito menor, porque os seus custos são menores. Então, a rede ela tem capacidade de pagar um aluguel caro por um bom tempo, de não ter lucro por um bom tempo, justamente para tirar você da jogada e você deixar a tua clientela para essas grandes redes. No mercado de startup não, tá? Por isso que a gente fala, é um oceano azul de oportunidades, né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, né? Isso aí é lógico, muita gente que montou a empresa para vender e aí tem que tomar cuidado para não comprar. A ideia nossa é essa, tá? O que você tem que ver para não entrar em furada, tá? O que você tem que ver para não cair numa cilada, perder dinheiro, né? Que é o principal, né? Ninguém está aqui para perder dinheiro, muito pelo contrário. A gente está aqui justamente para maximizar e potencializar o retorno em cima do teu investimento. Esse gráfico que a gente faz questão de trazer, tá? É da Startup Base, é um gráfico muito legal para a gente ver como o mercado vem crescendo. Tá? 2015 para 2016, o número de startups, né, vamos dizer, registradas, ele diminuiu. Mas tem que levar em consideração que 2015 foi um ano muito ruim economicamente. A gente teve problema político, problema econômico, o dólar muito alto, as ações muito em baixa, então é natural um desânimo por parte do empresário de montar um negócio naquele momento. Porém, passado isso, né, de 2017 para 2018, o número de startups praticamente dobra. Né, e de lá para cá, ele só vem crescendo e é uma tendência. Apesar de tudo, né, números fechados de 2020 eram 13.041 startups. Né, muito pouco perto da quantidade de empresas do perfil tradicional que a gente encontra. Então, é um mercado totalmente inexplorado, está começando, vale a pena ficar de olho, porque realmente tende a estourar muito rápido, vai aumentar o número de empresas para você investir, vai aumentar o número de plataformas, né, que é a melhor maneira de você começar com esse tipo de investimento, é investindo através de plataformas para minimiza todo o teu risco jurídico, tem alguns cuidados que você tem que ter também com a plataforma, mas vale a pena ficar de olho, tá? Esse é um mercado que vai crescer. E a gente trouxe esse dado que é o dado mais importante, né? 2017, 2018, né? Um ano e meio, tá pegando aqui de 2017, a gente tinha 5.100 a 10.000 startups, vamos pegar 10.000 aqui em 2018, porém das 10.000 startups no Brasil houve um aporte de 1,4 bilhão de dólares nessas startups. Porém, das 10.000 startups que tinha em 2018, apenas 201 startups tiveram algum tipo de recurso aplicado. Tá? Isso é 2% das startups. É claro que muitas dessas já não existem mais, porém, se você, mais uma vez, tivesse aplicado numa dessas startups
e ela tivesse recebido um aporte mais para frente, você teria tido um êxito muito grande se tivesse saído. Se não tivesse saído, pode ser que até hoje você tenha a aplicação e que ela valha muito mais. Então, é muito dinheiro, especialmente se a gente comparar com os países da América do Sul. Né? Se for pegar o segundo, América no geral, na América Central, o país que mais teve aporte depois do Brasil foi a Colômbia, com 188 milhões de dólares. Né? São 7 vezes menos na Colômbia o que a gente teve de aporte no Brasil. Tá? Lá foram 188 milhões em 23 startups e aqui 1,4 bi em 201 startups. Tá? Tem muito mercado, hoje tem muito dinheiro na economia, tem muito fundo de investimento, tem muito investidor que está entrando justamente porque quer esse tipo de empresa no começo. E aqui que a gente tem que entrar. Quanto mais cedo a gente conseguir entrar de investidor numa startup, maiores as chances de retorno, né? Porque vão ter as investimento anjo, vai ter série A, série B, série C, venture capital, private equity, por aí vai. E se você tiver desde o começo, o retorno com certeza é muito grande, tá? Pegando um apanhado aqui de startups que têm muito sucesso em vários setores diferentes, tá? Com certeza que alguém já usou o Mailchimp ou já usou o SAP, IBM, né? Algumas empresas que já foram startups, hoje não são, tá? Mercado Livre, que é um site, talvez seja um dos 3 sites mais acessados do Brasil hoje. Enjoei, que já virou uma ação em bolsa. Precifica, Mariusso, enfim, Mailchimp, como eu falei, né, que muitas empresas usam para fazer uma comunicação e marketing. O ponto essas são grandes empresas hoje que lá atrás foram pequenas empresas, né? Não vou falar que começaram numa garagem, alguns começaram, mas às vezes começaram no quarto dos fundadores, precisando de um pouquinho de recurso. A gente tem um vídeo que a gente fez no nosso canal que fez muito sucesso, né, que é um senhor que foi o terceiro sócio da Apple na época. Ele tinha 10% da empresa. Em determinado momento ele disse que ele não queria continuar, não acreditava na empresa, na Apple na época, e ele vendeu 10% da Apple por $800, tá? Na época. Hoje a Apple vale, sei lá, trilhão, né, ou muito perto de trilhão. Esses 10% do Sr. Wayne, não, o nome dele é Sr. Wayne, valeria pelo menos aí algo próximo de 100 milhões de dólares, algo que ele vendeu por $800 na época. Então, tem que acreditar, por isso que eu falei, é um investimento de médio e longo prazo. Né? Pode ser que no meio do caminho ele teria saído, se não tivesse saído ele estaria muito bem. A informação que existe hoje é que ele vive numa casa simples, lá dos Estados Unidos, ainda é vivo, deve ter um arrependimento todo santo dia que ele olha para um computador, para uma propaganda, porque não acreditou naquilo que ele comprou. Tá? Então a ideia é essa, olha quanta empresa já existiu, estamos falando que é um mercado novo, que vai aumentar muito para frente. Tá? Entrando no que interessa, né? Como que eu vou multiplicar meu investimento na prática? Tá? Não existe uma fórmula mágica. Quem falar para você que existe está mentindo, ou que é o teu dinheiro, ou é uma pirâmide, ou é um golpe. Tá? Tudo, né, todos os investimentos, a gente que trabalha com o mercado de investimento, a gente costuma dizer, né, que a renda fixa não é fixa. Então não existe uma fórmula mágica. Não existe como encontrar empresa. Se existisse, todo mundo faria, já seria um mercado totalmente saturado. Mas existem algumas questões que a gente pode mostrar. Tá? Na prática, tá? Como que eu sei se eu estou ganhando dinheiro? Como que eu sei quanto que eu posso ganhar dinheiro? A gente traz um caso fictício aqui, tá? Uma empresa de um vizinho, está começando, ele precisa de 100 mil reais, sei lá, eu coloquei R$1.000 na mão dele, tá? Por 1% de participação. Naturalmente, tá, o valuation, né, que é uma palavra muito comum no mercado de startup, ou seja, qual é o valor da empresa? Naturalmente, se 1% é R$1.000, 100% vale 100 mil reais. A empresa começa a crescer, começa a tracionar, sai da garagem, sai do quartinho, e ela recebe um novo aporte mais para frente de 100 mil reais por 10% da empresa. Então, se 100 mil reais valem 10%, 100% da empresa vale 1 milhão. Se a empresa está valendo 1 milhão, a minha participação de 1% multiplicou por 10. E aí eu tenho 10 mil reais. Falando que você investiu 1 e tirou 10, pode não ser um valor muito expressivo. Mas e se eu falar que você colocou 10 e tirou 100? Né? Ou que você colocou 100 e tirou 1 milhão, né? Multiplicou em 10 o seu patrimônio? É algo que é muito difícil de você conseguir em bolsa
tá? Você não vai conseguir isso em renda fixa, em fundo multimercado. Bolsa pode ser que aconteça, mas são casos muito esporádicos. No mercado de startup, não. Então, eu estou falando que multiplicou por 10. A gente já viu casos, e vou mostrar aqui, de empresas que multiplicaram o patrimônio, o investimento por 10 mil vezes. Tá? Caso real de empresa brasileira. Tá? Então, existe, é natural. A conta é muito simples. É isso aqui. É regra de 3, básica. Coloquei, quanto mais aporte tiver... Ah, e outro detalhe. Não necessariamente você saiu quando você tinha 1% de uma empresa de 1 milhão e sua participação valia 10. Né? Porque se existir um novo aporte de 100 mil, essa pessoa que entrou depois de você está vendo o potencial de valorização e você pode continuar nessa aplicação. Mesmo que você seja diluído, que é muito comum, a gente vai explicar mais para frente, o que vale é o teu valuation. O que vale, se você tiver 1% de 100 mil, for diluído e passar a ter 0,5% que vale 200 mil, não tem problema nenhum. O que vale é o montante final do negócio, tá? Muito bacana, né? Como que a gente multiplica, isso é lindo, na prática é diferente, tá? Como que eu vou encontrar essas startups, né? Como que eu vou, especialmente em época de pandemia, né? É muito comum existirem as feiras de startups, os congressos, os hubs, mas a pandemia atrapalhou muito, tá? Como que eu encontro essa startup na prática, né? De uma maneira que eu não preciso perder tempo, não preciso me deslocar para grandes centros e tudo mais. Existem maneiras muito práticas, fáceis, de graça, né? Você não paga por esse serviço, você paga somente a aplicação. A gente vai mostrar para vocês aqui duas empresas, tá? Duas plataformas que não tem nada a ver com a gente, tá? Não são empresas nossas, não são empresas que a gente ganha algum tipo de participação por distribuir, tá? Que é a CapTable. A CapTable foi recém-comprada, uma grande parte pela Startse, que é uma empresa de educação voltada para esse mercado. São empresas startups, mas em nível inicial. E tem, por exemplo, a Begin, que é uma plataforma de investimento quando a empresa já está um pouco mais madura, né? Ela já está rodando, ela já tem um caixa, a tendência de multiplicação é menor, porém a tendência de falecimento da startup ela também é menor. Essa é a tela, tá, da Begin, como eu falei, é uma plataforma que já existe para empresas que têm um pouco mais de maturidade, vamos dizer, mais cascuda, já tem um caixa, não é mais uma startup, eles chamam de scale-up, né? É a empresa que precisa de recurso para crescer, não é para queimar, não está mais naquela fase de queimar caixa, tá? Na prática, até como que funciona? A gente quer mostrar, hoje existe uma operação em aberto na Begin, não é uma startup, tá? Aqui é basicamente uma renda fixa, você emprestando dinheiro para uma construtora, em X tempo ela tem um contrato pré-fixado que ela vai te devolver Y de remuneração como se fosse um investimento padrão, tá? Porém, tá, eu já uso a plataforma há algum tempo e já existe dois investimentos que eu fiz, tá? Que é essa BRG, que é o que está aberta ainda, e também a Company Hero. Tá? A Company Hero é uma startup que ela faz todo o processo de abertura, todo o processo burocrático da tua empresa de maneira digital, de maneira online. Tá? Você, por exemplo, tem um mercado, uma agência de publicidade, você não tem clientes que visitam a sua agência, é tudo online, e você não quer que o endereço da sua casa, ou às vezes não pode, seja o endereço da sua empresa. Então você contrata o serviço da startup, da Company Hero, e eles fazem todo o processo, inclusive te dando o endereço Avenida Faria Lima, em São Paulo, um endereço mais sofisticado, tá? E uma outra plataforma, que essa é mais voltada para startup, empresas que estão no começo, com aplicação de R$1.000, tá? Invista em startup, tá? Hoje existem duas, a gente tem uma afinidade legal por essa Hiperdados. Aqui o ponto é o seguinte, né? A gente demorou, o que eles queriam ali de R$2 milhões de captação, eles já conseguiram. Porém, isso aqui é uma reserva, tá? Pode ser que alguma das pessoas que fez a reserva do investimento na Hiperdados não efetive o seu dinheiro ali e surja vagas. Então, a ideia nossa aqui é entrar na fila de espera, tá? A gente vai tentar fazer... A plataforma é isso aqui, tá? Preenche os dados, não sou um robô, e aí você entra na lista de espera, ou se ela tivesse aberta, você faria o seu investimento. Ponto muito importante, tá, que tem que ser olhado, esse selo aqui embaixo. Tá? Toda plataforma tem que ter o selo da CVM. Ter o selo da CVM é muito fácil de você colocar num site, então você pode entrar depois no site da CVM também e ver se a CapTable realmente está cadastrada lá e se a Begin realmente está cadastrada lá.
Aqui a gente quer mostrar para vocês, tá, como funciona um acordo de investimento. Isso é da Begin, daquela aplicação que a gente fez. Tá? Então, nesse caso, a Solo é a empresa que controla a plataforma, tá? A Company Hero é a empresa, é a startup que ela está investida, a Begin é a plataforma que pertence ao grupo Solo e embaixo quem são os sócios da empresa. Né? Tem o Diego, que ele é chileno, tem o Rafael, que ele é brasileiro, e tem o Miklos, que ele é húngaro. Né? Então, são 3 profissionais, né, que estão no Brasil, moram no Brasil, que viram o potencial no Brasil de algo que provavelmente já existe fora. Né? A gente costuma dizer, tanto o mercado financeiro normal, tá, quanto o mercado de startups, a gente costuma brincar que funciona como se fosse a gravidade. Tá? O que acontece nos Estados Unidos vai descer para o Brasil. Então, muita startup faz isso, né? Vai para os Estados Unidos, acha uma ideia bacana e traz e tenta replicar esse movimento aqui no Brasil. Nem sempre dá certo, são culturas diferentes, mas existem grandes chances de sucesso, porque o modelo já foi testado lá. É uma questão depois de cultura para ver se tem fit, né? Para ver se encaixa aqui no nosso dia a dia. Fique ligado nesses pontos, tá? Como eu falei, aqui a gente vai entrar. Qual é o seu perfil? Tá? A primeira coisa é perfil. Tá? E qual que é o meu perfil? O meu perfil é aquele que eu coloco o meu dinheiro em um determinado ativo e eu durmo tranquilo quando esse ativo está indo mal. Não posso perder sono por uma ação, por uma startup, por algo desse tipo. Não tem perfil? Não entre. Tá? Não adianta, não vai dar certo, vai ser desgastante e não vai ter retorno. Então, tem perfil? Coloca, porque aí você vai ter um retorno bacana. Tá? Qual o percentual do seu patrimônio vai ser destinado para esse tipo de investimento? Aí entra a questão do perfil, aí entra a questão do tamanho do teu patrimônio, o quanto você está disposto a arriscar para ter uma multiplicação, para chegar na tua liberdade financeira, que é o que a gente tanto bate aqui, tá? Terceiro ponto, entender que são investimentos de médio e longo prazo, tá? Não adianta colocar o investimento agora, porque eles são investimentos, são ativos ilíquidos, tá? Não tem um mercado onde você consiga vender isso caso você precise. Pode ser que a própria startup recompre, porém ela não vai comprar no preço que você quer. Você tem um imóvel, precisa de dinheiro urgente e coloca à venda, você vai sair com um pouco de prejuízo porque a pessoa não vai te oferecer o que você quer. Né? Aqui é a mesma coisa, talvez mais travado, menos líquido do que um imóvel. Tá? E quarto ponto muito importante, verifique se a plataforma é regulamentada. Aquele selinho da CVM, entrando na CVM, quais são as plataformas que estão de acordo, tá? Quais são as plataformas que seguem as regras, tanto na captação da startup, na questão dos contratos e por aí vai. Tá? Falando do Quinto Andar, agora a gente vai entrar na prática. Né? O Quinto Andar é uma startup de Campinas, a gente fez questão de trazer ela porque é um mercado totalmente tradicional, aqui é um mercado de imóveis, né? Aluguel de imóveis, né? Muito simples, é de Campinas, tá? Então não necessariamente você tem que estar em algum grande centro, apesar de Campinas é um grande centro, mas não precisa estar em São Paulo, Rio de Janeiro para achar essas ideias. E funciona de maneira muito legal. Tá? Ela foi fundada em 2012, ela virou um unicórnio, né? Ela atingiu um valuation, um valor de $1 bilhão em setembro de 2019. Então aqui entra aquela questão da pergunta da maturação, médio e longo prazo. Nesse caso foram 7 anos. Tá? Segmento PropTech, origem Campinas, tá? Os fundadores são o Gabriel Braga e o André Penha. E o funding total, tá? O que já foi aportado nessa startup ao longo do tempo. Tá? Já foram aportados 335,4 milhões de dólares nessa empresa. Tá? Agora imagina o seguinte, mais uma vez, o seu vizinho tem uma ideia de uma imobiliária online, precisa de pouco recurso, porque ele não precisa de local físico, não precisa de corretor de imóveis, ele precisa de um programador, que muitas vezes é o próprio sócio, ele precisa de marketing. E ele fala, poxa, me coloca R$10 mil que eu te dou 1% dessa empresa. Tá? Você coloca ali e a empresa começa a funcionar, começa a rodar, e hoje essa empresa que você tem 1%, que você colocou R$10 mil, hoje ela vale, por exemplo, unicórnio, ela vale $1 bilhão. Né? Quanto que essa empresa trouxe de retorno para você na sua participação. Tá? Se você colocou 10 mil por 1%, ela virou um unicórnio de 1 bilhão, os seus 10 mil reais viraram 10 milhões de reais. Tá? Então você multiplicou por 1000 vezes o seu investimento. Um caso real. Tá? Não acontece todo dia, mas acontece. Né? E a tendência é que aumentem. A grande sacada, né? O pulo do gato, locação de imóveis direto pelo app, sem fiador,
e aqui vale acrescentar, sem cartório. Tá? Além de você não perder tempo, o custo é muito menor. Eles têm um recorde, né, que eles falam que o imóvel que foi alugado em menos tempo demorou 1 minuto e 40 segundos para ser alugado. Entre o cara entrar, isso já tinha escolhido, né, entrou, preencheu os dados, mandou proposta, foi aprovado em 1 minuto e 40 segundos. Com isso você tira imobiliário, né, aluguel, estrutura, corretagem de corretor de imóveis, o próprio corretor de imóveis e fora o tempo que você ganha, né, a escala que você ganha por ser tudo online, não tem papel, não tem que reconhecer firma, não tem que assinar, tudo muito fácil, tá? Agora ele também oferece um serviço de compra e venda e é um marketplace hoje com soluções para locatários, tá? Pintura, elétrica, hidráulica, limpeza, então aos poucos ele está incrementando novos negócios na startup, tá? Uma empresa, como eu falei, de Campinas, tá? Que entrou no mercado totalmente tradicional, com uma pegada online, e aí deu o que deu, tá? Um detalhe importante, tá? Os imóveis sob gestão do quinto andar somam hoje mais de 30 bilhões de reais, tá? Você imagina quanto dinheiro roda nessa plataforma. Mais uma vez, plataforma, tá? Você não tem uma pessoa te atendendo, telefone, é tudo digital. Você entra, escolhe, manda os documentos, faz o seguro e é aprovado, sai o laudo de vistoria e você se muda para o lugar mexendo no app. Tá? Lógico que foi um investimento, mas hoje é um fenômeno. Né? Esse slide aqui, o quinto andar é muito legal, mas não é só o de quinto andar que a gente vive. Né? A gente trouxe alguns unicórnios brasileiros, né? E o quanto esses fundos foram captando ao longo do tempo. Então a gente tem hoje, no nosso dia a dia, né? O iFood é muito comum, Nubank é muito comum, Quinto Andar é muito comum, 99 Táxi é muito comum. São empresas, mais uma vez, de segmentos tradicionais. Né? Imagina o cara te falar daqui a pouco que você chamaria um táxi, né? Não um táxi padrão, mas pelo celular de uma pessoa que você não conhece. Né? Totalmente contra o que a nossa mãe, nossa avó falava. Né? Não entre no carro de estranhos, não pegue carona com estranhos. Hoje você faz isso pelo celular, você sabe quem é o motorista, onde ele está. Cada pontinho desse aqui na apresentação foram aportes que foram feitos, tá? Então, imagina que você entrou no quinto andar quando ele teve o primeiro aporte lá que foi de até $1 milhão, tá? Isso foi em 2012, na criação do quinto andar. Em 2016, ele teve um aporte um pouco maior. Em 2018, ele teve um aporte maior ainda, talvez na casa ali dos 10 milhões, desculpa, dos 100 milhões de dólares. Em 2019 foi quando ele teve o aporte maior de 300 milhões de dólares, que foi quando o valuation dele foi para mais de $1 bilhão de dólares. Então, várias empresas acontecem, né? E muitas delas, Gympass, o iFood, Log, Madeira, Nubank, Quinto Andar, a gente vê que foram vários aportes ao longo do tempo. Você pode ter saído no segundo aporte e ter multiplicado, ou você pode ter visto o valor e ter continuado. Aqui um exemplo prático, a gente já falou, tá? Mas vale a pena mostrar, fica mais visual. Tá? Foi um investimento de 7 anos entre a criação e ela virar um unicórnio. Se você aplicou R$1.000 lá atrás e multiplicou em 10 mil vezes, você teria hoje 10 milhões. Né? Entendendo que você comprou R$1.000 por 1% da empresa e hoje ela vale $1 bilhão, você teria no seu bolso, o valuation da sua participação seria de 10 milhões. No caso aqui a gente colocou real, mas seria sempre dólar, tá? $1.000 aplicado e 10 milhões seria o que estaria no teu bolso. Isso aconteceu? Aconteceu, especialmente no bolso dos sócios fundadores. Né? Era um funding próprio, era um dinheiro próprio e hoje vale muito mais do que eles colocaram. Né? Não vendem porque acham que o negócio vai continuar crescendo, né? Se passaram 7 anos, mas se você acha 7 anos muito tempo, existem casos de 2 anos. Né? A gente quer mostrar aqui a plataforma Loft. Né? A ideia da Loft é comprar, reformar e vender imóveis. Né? O que muita gente faz na pessoa física, eles replicaram, porém de uma maneira online, de uma maneira escalável. Né? Vamos comprar 100 apartamentos, vamos ter equipe para reformar os 100 apartamentos e vamos colocar os 100 apartamentos à venda. Aqui, o mesmo tipo de valuation, o mesmo tipo de aplicação, o mesmo tipo de valor que teria hoje, porém o investimento aconteceu em 2 anos. Tá? Isso foi muito rápido, uma multiplicação de 10 mil vezes em 2 anos é um negócio fora da curva, não é todo dia que você encontra, mas existe. Tá?
Voltando para a nossa realidade, né? A gente falou da Diopago lá atrás, que é uma startup de pagamento de boleto que não são parceláveis, você parcela no cartão. Em 7 meses a gente teve uma multiplicação de 8 vezes, tá? Sem estar pronto. Tá? Como eu falei, a Diopago não funciona ainda. Não é divulgada, o app está sendo criado, mas a ideia, a simples ideia da plataforma fez com que ela fosse avaliada, vamos dizer assim, em R$ 800 mil. Não foi vendida, a gente acredita que tem mais potencial, mas é uma startup, como eu sempre falo, do meu vizinho que está ali, tem uma ideia legal, eu acredito, eu vou lá e eu invisto nessa startup, nesse modelo. Tá? Aqui é onde vale muita atenção. Tá? Poxa, o Brasil tem, sei lá, unicórnios mundiais 10, os Estados Unidos tem 250. Tá? É muito mais natural que existam startups unicórnios nos Estados Unidos, porque é um país muito mais desenvolvido. Tá? China, mesma coisa, é um polo de tecnologia. O que chama atenção aqui é que a Índia tem 18, né? Um país totalmente menor, muito menos desenvolvido que o Brasil, e ela tem mais startups unicórnio do que o Brasil. Alemanha, Reino Unido, é natural. Agora, Coreia, Índia não é. Tá? O que isso mostra? O oceano azul que a gente falou lá atrás. Tá? Tem muita coisa para acontecer. É a questão do copo meio cheio, do copo meio vazio. Tem pouco, maravilha, sinal que tem muito potencial para acontecer mais startups. Tá? Isso vai acontecer, todo mundo está indo para esse mercado, né? Todo mundo quer empreender, não é fácil, mas todo mundo quer ter o próprio negócio, quer ser dono do próprio nariz, não quer ter chefe, entende que vai trabalhar muito mais, porém tem que ter a ideia e transformar isso em algo totalmente digital, escalável, que vai resolver uma dor da pessoa. Então, muito chão para acontecer aqui no Brasil. Você não precisa criar uma startup. Né? Fique de olho para você achar essa startup. Tá? Não é simplesmente criar, não precisa criar. Fique de olho, acompanhe a rede social, acompanhe as plataformas. Sobrou ali um dinheiro, sobrou R$ 1.000, quer investir? Entra lá. A plataforma já fez um filtro. Né? Existem centenas de startups que entram em contato com as plataformas. Aquele selo do CVM garante que a plataforma estudou as plataformas, as startups, estruturou o produto, fez o contrato de uma maneira que te protege. Tá? E aí, mais uma vez, a gente trouxe um gráfico mundial, tá, de algumas empresas privadas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Tá? Aqui a ideia não é entrar em nenhuma empresa específica, tá? Mas mostrar para vocês que em todos os setores existem startups que são unicórnios. Tá? Pode ser sempre com tecnologia, viagem, mídia, segurança cibernética, dados, hardware, e-commerce, né, que está muito na moda, especialmente depois de pandemia. Todo setor você tem empresas que são unicórnios. E o fato da empresa não ser unicórnio, que não está aqui, não quer dizer que é ruim. Tá? Se você tiver uma empresa que vale hoje 500 milhões de dólares, é uma baita uma empresa que tem um baita no patrimônio. Tá? Mas, lógico que a ideia é que uma hora ela esteja aqui. Mas para chegar aqui, tem todo um caminho, tem toda uma trilha que você tem que seguir, tá? Que é justamente aqui, tá? Como não cair em armadilhas, tá? Como minimizar, tá? Não tem como prever nada, como eu falei, é um investimento de risco, mas tem como minimizar muito isso, tá? De uma forma bem tranquila. Aqui o grande ponto é o seguinte: como que eu vou colocar o meu nome numa empresa, porque eu vou ser sócio, eu coloquei um dinheiro, eu sou sócio, e quem me garante que essa pessoa vai fazer o que tem que ser feito, que ela não vai tomar um crédito, né, um empréstimo no nome da empresa, não vai pagar, e eu como um sócio eu respondo, né, até o total da minha participação por essa dívida. Né? Aquela ideia de investir para multiplicar vira uma dívida. Tá? Existem muitas formas de fazer isso, especialmente celebração de contrato. Tá? Hoje, você faz tudo numa compra de startup, menos colocar o seu nome no contrato social. Tá? Isso vai acontecer num determinado momento quando a startup estiver muito mais madura. Você tem várias maneiras de se proteger em relação a isso. Propriedade intelectual da startup. Como saber que a ideia que a minha startup teve, que eu investi, não está copiando uma ideia que tem uma patente, por exemplo, e eu vou tomar um processo no futuro. Fusões e aquisições de startup, muito comum. Tá? Como eu me garantir que a minha diluição, porque se eu sou dono de 100% de uma empresa e eu me junto com outra pessoa que tem uma empresa de 100% e elas se fundem naturalmente, a minha participação passa a ser de 50% e do outro só 50%. Isso é natural, mas como entender que a minha participação efetiva
eu falo na questão de valor, não vai diminuir. Tá? Existem maneiras de fazer isso. Tá? Primeira forma, através de plataforma. Tá? Com a plataforma, todos esses pontos já foram estudados e já foram analisados. Tá? Tem advogado envolvido, questão jurídica, questão trabalhista, questão ambiental, são vários pontos. Porém, claro que analisem o contrato social. Tá? Você não vai entrar no contrato social. Você pode, basicamente, ter duas maneiras legais de quando a startup está começando. Você faz um contrato de mútuo conversível em participação, tá? Ou seja, você está emprestando um dinheiro para a startup e você tem o direito de lá na frente não receber o valor e sim receber uma parte da startup. Desvantagem, você tem um desembolso de caixa imediato. Tá? Ou uma segunda forma, a segunda das formas, você comprar opção em cima dessa empresa. Então você vai pagar um valor menor, como se você pagasse uma caução ali, um sinal, e se a empresa crescer, você vai lá e executa essa compra, paga o valor cheio combinado no contrato. Você tem uma vantagem que você não coloca o dinheiro total na entrada, porém você tende a pagar um valor mais caro porque essa empresa aumentou o valor dela, o valuation dela ao longo do tempo. Então, são duas das maneiras, a gente consegue alcançar aí 4, 5 maneiras de conseguir, tá? Já estamos aí há 1 hora falando de startup, né? Agradecer você que está aqui até agora. E agora a nossa ideia é ir multiplicando com startup, tá? O que é isso? Aprender a investir em empresas do futuro de forma segura, correta e conquistar a liberdade financeira, tá? Em nenhum momento é uma fórmula mágica, tá? Mas é a maneira de você saber onde encontrar, tá? Existem diversos hubs, existem diversas empresas, tá? Magazine Luiza, Google, Itaú, né? São empresas que têm aceleradoras, que têm hubs de negócio, onde a tua startup vai lá dentro. A ideia aqui é mostrar para você que você consegue encontrar essa startup antes dela ir para a plataforma. Tá? Só que a plataforma ela minimiza todo um trabalho seu. E a ideia é que você tenha condições de analisar o contrato, de saber onde encontrar, de saber como fazer o melhor contrato, como aplicar o seu recurso, como acompanhar e como saber, especialmente, tá? Qual é a hora de eu sair desse investimento. Tá? E aí, multiplicando, se tudo der certo, garantir aí a liberdade financeira, continuar investindo depois, mas de uma maneira diferente. Tá? O que é a nossa ideia aqui? Tá? São 8 mentorias exclusivas, tá? Um por semana, de pelo menos, no mínimo 2 horas. Tá? É no mínimo 16 horas de mentoria, num número totalmente reduzido de pessoas, personalizada e individualizada. Tá? Por quê? O João tem uma propensão ele trabalha na área da saúde e ele gosta de startups voltadas para essa área. O José trabalha no mercado financeiro e ele gosta de startups voltadas para o mercado financeiro. Se você coloca tudo isso num bolo só, numa mentoria só, vira bagunça. Tá? Então a ideia é pegar na mão e, inclusive, tá, abrir algumas startups que a gente sabe que estão indo para plataformas, a gente tem contato com o pessoal, e chegar primeiro. Tá? Colocar a mão ali, beber água limpa antes de qualquer pessoa. Tá? As aulas são online, tá? Ao vivo, mas vão ficar gravadas na plataforma do Hotmart por 2 anos para você poder voltar, revisitar e ver tudo que você acha de interessante ali, tá? Material de apoio, vão ser distribuídos e-books, tá? Que aí você consegue também, para quem não quer fazer aula online ou quer um complemento, né? Imprime ali, vê o e-book. Quem é mais visual, gosta de ter o papel ali, a gente vai disponibilizar alguns materiais, questão jurídica, questão legal, questão de plataforma, bem completinho, tá? A ideia nossa é encontrar o próximo unicórnio, né? Não é uma tarefa fácil, mas já foi impossível, já foi muito difícil e hoje dá para a gente ver algumas questões, entender algumas empresas ali com muito potencial que, por que não, né, valer $1 bilhão no futuro, ou que não vale $1 bilhão, como eu falei, que vale 800 milhões, 900 milhões, que você tenha participado disso desde o começo, tá? E o principal, tá? Investir com o máximo de segurança, tá? Como eu falei, a questão aqui não é investir nada que é certo, tá? Não é uma fórmula mágica, mas é algo que você saiba que toda a parte burocrática foi pensada, foi entendida, e aí a tua preocupação tem que ser apenas que a startup funcione. Não que você tenha sido enganado, que o seu contrato seja de mentira e por aí vai, tá? Entrada e saída de investimento em startup. Tá? Não adianta você ter uma casa que você acha que vale R$1 milhão se você coloca ela à venda e o pessoal oferece 300. Então, como saber quanto realmente vale uma startup? Quando saber qual é a hora de sair?
ela já chegou no limite de crescimento dela. A gente vê muita startup que já aconteceu, tá? Que a pessoa ela cresce, já teve casos de empresa, especialmente uma americana, que ela atingiu o valor de $1 bilhão, que era uma empresa ela prometia resultados em exames muito rápidos, e quando eles foram ver, os resultados dos exames eram falsos. E aí a startup hoje não existe mais. Se você colocou ali $10 mil e poderia ter $1 milhão, não vendeu e a empresa quebrou, você vai ter um remorso muito grande. Não é uma fórmula, tá? Não é uma matemática, como a gente está falando desde o começo. Mas existem alguns pontos de atenção que você pode ficar de olho, porque a ideia também não é colocar o dinheiro na empresa e deixar ele rodando. A ideia é que você fique mais ativo, converse com os fundadores, entenda o que está acontecendo no dia a dia e resolva, tá? Começando a investir com R$1.000 na prática, pegar na mão, mostrar qual plataforma que a gente tem mais afinidade. A gente costuma olhar todas, mas a gente tem mais afinidade com os fundadores de uma ou de outra. Qual que é o segredo da startup, o que vocês acham de potencial. Não simplesmente olhar ali o mercado, gostei e vou investir, né? Pede o telefone do fundador, dá uma ligada, chama o cara numa rede social, né? Qual que é a meta de 5, 10, 20 anos, né? Investir em algo como se fosse uma empresa realmente, tá? Estudo de diversificação, como eu falei, é individualizado, tá? Todas as informações são sigilosas. Qual é o seu patrimônio? Tá? O que você tem de liquidez? Qual é o seu perfil? Tá? E de acordo com isso, montar algo que, de acordo com o seu perfil, o indicado é que você coloque X% em número Y de startups diferentes para você também minimizar o risco, né? A diversificação, como sempre, em qualquer negócio, é a chave do negócio. Tá? Como funciona na prática em relação a valores? Tá? Geralmente é R$500 por hora, né? Ou seja, 16 horas seria um valor de R$8.000 somente pela questão da mentoria. O e-book, né, multiplicando com as startups, R$97. Se você for fazer por conta própria e quiser pagar o honorário de um advogado, de R$1.100 a R$1.700 para ele dar uma analisada na minuta e ver se tem alguma pegadinha ali ou não. E depois também a planilha, né, calculando o valuation da startup. Quanto que vale a minha participação hoje nessa startup se eu vender? Quanto que eu coloquei? Qual que é o potencial? Isso de uma maneira muito fácil, que dá um total de R$9.637. Porém, a gente sabe que é um mercado totalmente rentável, mas são R$10.000, né? Não é nem justo, né? A ideia é multiplicar esse mercado. Quem está nele há mais tempo ter um ganho real, é claro. Quanto mais gente estiver vindo para esse mercado, mais o mercado amadurece, mais investidores olham para ele, mais dinheiro entra, mais a minha participação se valoriza. Por isso, tá? A ideia nossa nesses últimos dias foi chegar num valor que ficasse justo para todo mundo, e a gente chegou, né, de 9.637, a gente chegou a um valor aí, depois de muita discussão, né, mais para cima, mais para baixo, 12 parcelas de R$124,75. Tá? Você vai pagar R$124 por mês por um ano para você entender como que funciona na prática e não cair numa cilada. Né? Poxa, eu vou pagar R$1.000 num curso ou eu vou colocar R$1.000 na startup? E se você colocar R$1.000 numa startup, que é uma furada, e perder os R$1.000? Né? Aqui não é perdido. Tá? Primeiro que é conhecimento, segundo que a gente vai falar para frente aqui também qual é o pulo do gato. Tá? 30 dias de garantia, tá? Você tem 30 dias para entrar na plataforma, participar, ver o material, participar das imersões, né, dos workshops, e se em 30 dias você vê que não foi aquilo que o que prometemos, não foi aquilo que você encontrou ou teve de retorno ou não teve atenção, você tem nesses 30 dias, qualquer momento você pode cancelar a sua inscrição e ter o seu dinheiro de volta, tá? A nossa garantia é que você tenha um conteúdo de qualidade, que você possa aplicar isso na prática e que tenha toda a atenção do nosso time. Tá? Existe uma equipe aqui que foi divulgando ao longo do tempo, nos últimos meses, que faz os vídeos com a gente, que colocou vocês no grupo lá do WhatsApp, que foi fazendo a comunicação. Agora a gente tem que provar para vocês que realmente o que a gente está falando é o que realmente acontece. Então, vocês têm um selo de 30 dias de garantia que isso funciona. Tá? Para a gente conseguir essa personalização, essa individualização, não pode abrir mais de 30 vagas, tá? Porque eu falei que é complicado, fica humanamente impossível, tá? A ideia aqui é ganhar, claro, a gente tem o nosso tempo, a gente tem um trabalho a ser feito, mas não vamos ficar ricos com isso, tá? A ideia nossa é desenvolver o mercado, fazer mais pessoas, criar um hub nosso, tá? Que a gente tenha um grupo, assim como existem o Anjos do Brasil e por aí vai, um grupo de investidores nosso, onde a gente possa, talvez daqui a um tempo,
transformar isso num fundo, ter bastante dinheiro ali e a gente ter condições de chegar numa startup e aplicar um valor grande por uma participação relevante, tá? E não uma participação menor. Mas para isso tem muito chão. A ideia é fazer, quanto mais aprender, que essas 30 pessoas multipliquem por mais 30 pessoas, já serão 900 pessoas e por aí vai. Criar um grupo, né? Não um grupo de WhatsApp, mas criar um grupo de investidores que trocam ideias, que descobrem uma startup e que banda, que faz o pitch, que traz a startup, que entende, que faz as perguntas certas, minimiza os riscos e maximiza o lucro. Tá? Aqui é a nossa proposta, tá? Esse é o link, tá? Para quem quiser fazer é só clicar, já está aqui embaixo no link, clica lá, faz a inscrição. Vai também para o link, tá? Vai estar na bio do Instagram, tá? Como a gente falou, não é senso de escassez, não é nada disso. A gente não consegue fazer mais que 30. Gostaria de vender 1 milhão de vagas, porque eu ganharia muito dinheiro, mas não tem como, é humanamente impossível. Então o link está aqui embaixo, clica lá, dá uma olhada, 30 dias de garantia, tá? Deu problema, não gostou, é só cancelar, tá? Vamos encerrar por aqui, né, Jeff? Agradecer você, tá? Mais uma vez que ficou com a gente até o final, que participou das perguntas. E mais uma vez dar os parabéns, tá? Ficar 1h15, 1h30 participando de uma live que o tema é complexo, é chato, né? A parte burocrática não é fácil. Podia estar no bar, podia estar assistindo um filme, podia estar no sofá ali, mas está aqui pensando no futuro. E isso realmente eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença, assim como fez para mim e vem fazendo, né? A gente, é algo rotineiro, né? Buscar empresas novas, investir valores menores, diversificando para conseguir a multiplicação, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que pôde participar, obrigado porque acompanhou a gente ao longo desses últimos dias e vejo você no curso, vai ser um prazer conhecer cada um mais individual, poder contar um pouco também, né, da nossa história pessoal, né, de onde vem, qual é a história, qual é o objetivo, onde quer chegar e formar esse grupo que é o nosso grande objetivo. Pessoal, é isso, obrigado, boa noite e conto com você lá, a gente se vê daqui uns dias ali na nossa mentoria.